Eu não acredito em evolução e não devo, entenda. Não, assim como uma boa parte da população brasileira, eu não acredito em evolução. Algumas por fatores religiosos, políticos, ideológicos. Eu não acredito porque eu entendo e aceito a teoria da evolução, que é um fato. Logo, eu não preciso acreditar. Assim como eu não preciso acreditar que a água é composta por 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Isso é um fato. Eu não preciso acreditar nisso. Teoria criada por Charles Darwin, quando o cientista britânico postou a obra chamada Sobre a Origem das Espécies através da Seleção Natural, em 1859. Hoje, Darwin é conhecido por alguns como o maior mentiroso da história. Entendendo que eu não acredito em evolução, e sim estudo e a entendo, vamos entender o que é teoria da evolução. Para entender o conceito de evolução, é preciso entender o conceito de variabilidade genética. Evolução é basicamente variabilidade genética sobre adaptação. Resumidamente é isso. Só que em longuíssimo prazo. Parada meio de grão em grão a galinha enche o papo. Estamos falando de dezenas, centenas, milhões de anos em um único processo. Exemplo interessante de variabilidade genética e evolução é a cor da pele humana. Para o homem viver na África é mais vantajoso ter uma pele escura e é mais fácil de sobreviver. Se, por exemplo, a pele do africano fosse clara, ele não aguentaria a quantia de raios solares e atingiria ele. Já se a pele do europeu fosse escura, ele não receberia raios solares suficientes para manter o corpo dele. Faltaria vitamina D. A espécie humana surgiu na África. Ao migrar para a Europa, sobreviveriam melhor, reproduziriam mais que os outros por sobreviver mais tempo. Os homens com pele mais clara que os que tinham pele um pouco mais escura. Não brancos necessariamente, mas com a pele com um pouco menos de melanina do que os outros, um pouquinho mais clara. Seria melhor para ele e teria vantagem evolutiva. Após várias e várias gerações nesse mesmo conceito, aí está o homem branco no continente europeu. A evolução é basicamente isso. O ser nasce com algumas características um pouco diferentes do seu papai e da sua mamãe, de forma completamente aleatória. Se aquilo for bom para ele, ele vai sobreviver mais que os outros e, portanto, ter mais filhotes que os outros. E por sua vez herdarão essas características boas e sobreviverão mais que os outros. Terão assim mais descendentes e assim por diante. O ciclo continua. Vou usar um exemplo muito simples de entender. Como vocês podem ver por este fóssil, fósseis são ótimas formas de provar a teoria da evolução, inclusive. E até achei esquisito, essa girafa tá com o pescoço bem curtinho. Bem diferente de como vemos as girafas hoje, com aqueles pescoços enormes. Pensando agora nessa comparação, como pode ter o pescoço da girafa crescido tanto? Essas bichinhas comem folhas das árvores. Com o tempo, se alimentando, elas extinguiram a parte das folhas que elas alcançavam das árvores. Extinguiram as folhas que elas alcançavam com um pescocinho curto. Porém, uma girafa com um pescoço um pouquinho mais longo que aquilo poderia se alimentar de folhas mais altas, sobreviver em relação àquela, que vai morrer de fome gradativamente, ter mais filhotes, passar essas características para frente do pescocinho um pouco mais longo, se reproduzindo. Além do pescoço mais longo, as girafas ao longo do tempo foram ficando com as pernas mais longas, também pelo mesmo fator de alimentar-se, e as pernas mais fortes, que elas precisavam combater os leões que são principais predadores delas. Ou seja, a girafa com a perna mais forte conseguia sobreviver melhor, reproduzir mais que as outras, passar a característica da perninha forte dela para o filhote e assim por diante. E também foram ficando com a língua cada vez mais forte para conseguir tirar as folhas dos galhos. Assim, ao longo do tempo, elas foram extinguindo as outras folhas que elas já alcançavam, o pescoço precisou crescer um pouco mais, assim por diante. Até que alcançaram o estágio atual da espécie. E aqui eu deixo para vocês uma comparação das ideias de Lamarck, que já não são mais aceitas hoje, com as ideias de Darwin. Mas então agora a girafa parou de evoluir? Eu não vejo mais o pescoço dela crescendo. Esse é um erro muito comum. Nem as girafas, nem nós, nem qualquer espécie do planeta parou de evoluir. Como assim? Eu nunca vi nenhuma espécie evoluindo. O jacaré não mudou. Dizer que uma espécie parou de evoluir é o mesmo que olhar para uma árvore durante alguns minutos e concluir que ela parou de crescer, por você não ver ela crescer. Nós mesmos estamos em constante evolução. Justamente porque algumas pessoas são mais altas que as outras, algumas pessoas são mais fortes que as outras, têm mais pelos que as outras, unhas maiores que as outras. Tudo está mudando, tudo está evoluindo. Resumindo então, a evolução acontece quando uma característica genética de um ser faz com que ele sobreviva um pouco mais que uns seus iguais. Assim, com a sobrevivência, reproduzindo e passando para frente sua genética vantajosa. Mas como que uma espécie se torna outra? Ótima pergunta. Como que, por exemplo, um Tiranossauro Rex virou uma galinha? Só que eu vou usar o exemplo de vacas e baleias, que é mais fácil para mim. Só que o conceito é o mesmo. As baleias são cetáceas, como os golfinhos, animais marinhos mamíferos. Quando for apresentada a teoria da evolução, surgiram na época
memes que satirizavam as teorias de Darwin, que mandava, por exemplo, o autor procurar um animal metade vaca, metade baleia. Sabemos que os seres vieram da água e adaptaram-se à terra. Assim surgiram, por exemplo, os mamíferos. Como as vacas, que têm um parentesco direto com a baleia. Não significa que a vaca virou baleia. Não significa que nasceu uma vaca metade baleia. Mas como? Por que as baleias, mamíferos, voltaram para a água? Como que isso aconteceu exatamente? O corpo delas parece ter sido projetada sempre para viver na água, não parece? Podemos observar nas baleias vestígios ósseos de pernas, mamas com direito a leite materno, a necessidade vital de ar e oxigênio. Então não, ela não é perfeita para o ambiente que vive, mesmo com nadadeira, cauda e etc. Essa animação aqui, resumindo 1 minuto e 10 segundos, 10 milhões de anos, temos aqui o entendimento da evolução das baleias. Não, assim como não viemos do macaco, as baleias não vieram das vacas. Mas as duas espécies têm um ancestral em comum. Vocês entendem? A evolução não é uma linha. A evolução é uma árvore. Essa espécie em comum tornou-se a vaca e a baleia, através da adaptação e da evolução. Estes seres provavelmente passavam um bom tempo dentro da água. Até seus ossos eram mais densos e pesados, vantagem para a vivência na água. Assim como, por exemplo, os hiponótamos. Os olhos estão um pouco mais para cima na cabeça, que permitia que elas se expusessem pouco ao observar para fora da água. Ao procurar por comida ou abrigo, iam para a água doce. Com um tempo de adaptação, estes seres surgem. Passavam mais tempo na água, onde o rio se encontra com o mar. Eram bem maiores que o anterior. Tinham membros menores, portanto fortes, que eram vantajosos e hidrodinâmicos. Após mais algum tempo, esses aqui tinham pernas traseiras tão pequenas que nem suportavam mais o próprio peso fora d'água. Estes já precisavam viver na água, o que de qualquer forma era melhor para eles por conta da adaptação com a água. Esses voltavam ao continente apenas para fins reprodutivos. E após isso surgiram estes seres, os primeiros cetáceos a nunca deixar a água. Seus membros traseiros eram quase que vestigiais. Estavam se tornando peixes. Seus dedos não têm mais membranas, fundiram-se em nadadeiras. Suas narinas eram mais recuadas, quase no topo da cabeça. O corpo era comprido, esguio e sem pelos. O bicho já era praticamente um golfinho. E após alguns aninhos estão aí os cetáceos atuais. Parecem desde sempre terem sido projetados para viver na água. Mas não foi bem assim. Tudo isso utilizando da reprodução, variabilidade genética, sobrevivência, reprodução, variabilidade genética, sobrevivência, reprodução, e assim vai. Nesse sentido não existe macroevolução, apenas microevoluções em conjunto. Vou mostrar um vídeo de um esqueleto se formando, de uma espécie de lagarto para uma tartaruga. Conjunto de microevoluções que formam uma espécie completamente diferente de seus ancestrais. Procurem sempre entender o que ignoram e não deixem rebater a ciência com ignorância. Só se rebate ciência com ciência, como quando a teoria de Lamarck foi descartada. Então é isso, não deixem a ciência rebatida com ignorância, seja por motivos religiosos, políticos ou ideológicos. Que é fato, é fato. Levantem a mão e argumentem. Apeguem-se ao senso crítico.